Olá! Vamos falar sobre Deus é imutável. Ai, como eu amei essa palavra. A gente estava conversando um dia, claro, eu e Marcelo. Às vezes vocês podem achar assim, nossa, Thelma, vocês conversam tantas coisas sérias, né? Vocês vivem assim, ele vive pregando para você. Eu falo, não é nada disso, tá? É que de algumas conversas eu salvo e já anoto e aí eu trago para vocês, mas a gente se diverte muito. Enfim, às vezes as pessoas acham que se elas ficarem perguntando para Deus, ele vai mudar de opinião. Não sei se talvez os pais tenham feito muito isso com você, né? E você pode ter vencido pelo cansaço os seus pais, pela sua tremenda persistência. Aí você ia insistindo, até que teu pai e tua mãe falavam assim, ai, vai logo de uma vez e dá sossego, né? Ah, toma isso de uma vez para parar de falar na minha cabeça. Os pais humanos, eles têm seus defeitos, claro, como todo mundo tem. A questão é, não ache que Deus é assim também. Se você ficar insistindo, ele vai mudar de ideia. E às vezes os pais podem mudar de ideia, os pais terrenos mudam de ideia. Ou eles veem que aquilo, eles achavam que ia fazer mal e não vai, então eles acabam falando um sim, mudando de opinião, ou caso contrário, eles achavam que não tinha nada a ver, que não ia ter problema, e aí eles acabam vendo algo que não tinham visto e acabam falando não. Isso é natural, é normal, isso é aqui. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele olha lá na frente, onisciente, onipotente, onipresente. Então ele sabe de tudo. Então ele não vai mudar, porque se ele já viu que isso não dá certo, não adianta você ficar perguntando, porque lá na frente vai continuar não dando certo. Deu para entender? Vamos dar um exemplo sobre Adão e Eva. Deus chegou e falou, Adão, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Certo. O resto você pode comer até o caule, mas dessa aqui não. Quando Eva foi comer e Eva deu para Adão comer, Deus não apareceu lá, não come. Deus não mandou um anjo cavalgando, né, para poder impedir. Não, Deus não fez nada para impedir. Por quê? Deus já tinha orientado. Então, aquilo que já está orientado na palavra de Deus para mim e para você, não muda. É aquilo mesmo. Não vai mudar nada em Deus você insistir, você perguntar 1, 2, 3, 5 vezes, você fazer greve de fome com Deus, ficar em birra com Deus. Agora também não vou mais na igreja. Não adianta, entendeu? Ele sabe o que é melhor para você. Vamos pontuar algumas coisas. Se na palavra de Deus está escrito, honre pai e mãe, obedeça pai e mãe, ponto. Não está falando se ele é bonzinho, se ele é ruinzinho, só se eles te orientarem em algo fora da palavra de Deus. Ah, vai no centro espírita comigo. Não vou porque lá Deus está falando que ele não está lá. Mas se não tiver nada fora da palavra, honre pai e mãe, obedeça pai e mãe. Isso é da palavra. Outra coisa, não se coloque em julgo desigual. Então, não se ponha, você escolhe estar em julgo desigual. Uma pessoa que tem Deus e uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa espírita fazer um negócio com uma pessoa cristã. Em algum momento vai chocar, eu não estou falando mal. Eu só estou dizendo que como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, se um tem uma linguagem e outro tem outra, não adianta que não vai dar certo. A palavra de Deus diz isso, então você deve acatar isso. Outra coisa, controle a sua língua. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, cuidado, porque a sua língua pode ser venenosa e causar muitos problemas. Deus fala, escute mais e fale menos. Tem motivo, porque assim vai ser bem melhor para você, você arrisca errar menos. Então, são esses princípios e exemplos, entendeu? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque aí quando ele tiver adulto, ele não vai desviar do caminho. Ou seja, ensina a criança nos princípios de Deus, com valores corretos, que lá na frente ela não vai desvirtuar.
Entendeu? Se a palavra de Deus diz tudo isso, não adianta você orar e pedir, Deus, me fala se é sim ou se é não. Já está escrito, então ele não vai te falar nada, ele vai ficar quieto. É quase que ele vai falar, ele olha para a Bíblia, né? Vai lá, já falei. Entendeu? Criança pequena, que a gente tem que ficar falando não, 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 20 vezes. Ou então, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, 20 vezes. Agora, quando já é mais maduro, quando já se tornou mais maduro, falou uma vez, você já entendeu, não é verdade? Então, que posição que você está com Deus? Se ainda está nessa fase de criança, que você queria que Deus falasse 20 vezes até ver se ele ia mudar de ideia ou não, ou se você já amadureceu o suficiente, se você já entende e conhece Deus o suficiente para falar, basta uma vez só que Deus fale comigo, que aquilo para mim vai ser realmente o que eu vou seguir. Então, preste bem atenção nas suas orações, aquilo que você tem perguntado para Deus e veja, já está escrito? Já. Então busque o que está escrito. Ah não, Thelma, mas isso que eu estou perguntando para Deus não está escrito na palavra de Deus certinho. Então, busque que o Espírito Santo vai te falar. Ontem a gente estava almoçando com a Carol lá de São Paulo, ela falou de uma experiência do André, para a gente fechar o programa de hoje. Muito interessante, que André estava orando em relação ao emprego e ele não sabia o que Deus tinha para ele. E aí ele virou para ela e falou assim, não, eu quero que com Deus, não é assim, ah, Deus, se acontecer isso é do Senhor, se não acontecer... Não, 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 ele falou assim, ó, eu quero um negócio que eu fale assim, nó, foi Deus. E aconteceu assim. Ele orou, esperou, foram meses, mas ele continuou ali, confessando a palavra, que Deus tinha uma vontade boa, agradável e perfeita para ele, que ele ia ter sucesso nessa área profissional. E assim aconteceu. Inesperadamente, um telefonema mudou completamente a vida profissional dele. Então pode ser assim com você também. O que já está escrito vai buscar, e o que não está escrito, peça que o Espírito Santo vai te falar.